Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre cooperativismo e sobre empreendedorismo. Esse é o segundo episódio da temporada 2025 e a gente vai falar com mais ênfase do tema de empreendedorismo, né? E o tema do episódio de hoje é empreender, quando e por que dar o próximo passo. Empreender é um processo cheio de desafios, decisões e transformações. E um dos momentos mais importantes dessa jornada é perceber a hora de crescer, de mudar de fase ou de dar um novo passo. Às vezes, uma mudança é estrutural. Outras vezes é a criação de um novo negócio, de uma sociedade ou de um salto para novos mercados. Mas antes de falar de números ou de papéis, a gente quer entender como que essa virada acontece na vida real, na prática, no coração e na mente de quem empreende. E para a gente falar, né, sobre esse assunto, estamos recebendo dois convidados especiais que vivem esse desafio na prática, são parceiros de vida e de negócios. A conversa que a gente vai ter aqui para falar das diferentes áreas e que eles também têm muito a compartilhar conosco sobre esse momento de virar a chave e de encarar os próximos desafios. Para conversar conosco, a gente convidou a Júnia Oliveira, que é profissional da área de saúde e empreendedora. Ela é formada em estética, com pós-graduação em procedimentos injetáveis e tem mais de 10 cursos livres na área. Atualmente atende na Clínica Diamond, onde realiza os seus atendimentos especializados. Mas além disso, Júnia também é proprietária da Subway Lagoa da Prata e da agência Conexão Viagens, mostrando a sua versatilidade e o espírito empreendedor em diferentes segmentos. Seja bem-vinda, Júnia. Obrigada. O nosso segundo convidado é Paulo Henrique Corgozinho, advogado, empreendedor, figura ativa aqui na nossa sociedade de Lagoa da Prata. Ele é graduado em Direito pela Faculdade UNA, em Bom Despacho, e pós-graduado em Direito Processual do Trabalho pela Faculdade Internacional Signorelli. É também atuante no meio jurídico, CEO e sócio fundador de diversos negócios, da unidade Subway de Lagoa da Prata, da agência Conexão Viagens e também do escritório de advocacia Paulo Corgozinho Advogados. Atualmente também exerce o cargo de diretor-tesoureiro da OAB-MG na subseção de Lagoa da Prata. E a sua trajetória inclui também experiências no cooperativismo financeiro. Já atuou no Sicoob como estagiário, caixa, atendente e gestor de produtos. Paulo também acumula formações e cursos na área de administração, contabilidade, direito e economia e com destaque para temas como empreendedorismo, sustentabilidade e investimentos. É também autor de artigos publicados e já atuou como professor de Direito e Administração no Senac MG. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. Obrigado. Crescer exige decisões importantes e expandir o negócio, iniciar novas frentes ou dar novos passos na jornada empreendedora também é um movimento cheio de sentimentos, de desafios, de aprendizados pessoais. E quando a gente vai falar de crescer com propósito, né, o cooperativismo tem tudo a ver com isso, porque coloca sempre as pessoas no centro, valorizando a parceria e o desenvolvimento coletivo. E no caso de vocês, né, essa parceria se estende além dos negócios. Então eu queria começar a conversa um pouco nesse sentido, entendendo de vocês como que vocês decidiram entrar nessa vida de empreendedorismo, mas principalmente como lidam com essa parceria, tanto na vida pessoal, vocês são casados, né, como também na vida dos negócios. Podem ficar à vontade. A gente agradece mais uma vez o convite. E assim, as coisas acabam que acontecem na vida, né? E as oportunidades vão aparecendo e a gente vai estudando junto e vendo se é possível. E aí a gente inicia os projetos. Eu e o Paulo, a gente sempre empreendeu, eu na área da estética, o Paulo no direito, mas agora surgiu essa oportunidade e a gente começou essa empreitada junto. E assim, tem que ter muito diálogo, né? A gente tenta dialogar bastante em casa, no trabalho, para que essa parceria, né, seja no casamento, seja também no trabalho, não venha a sair dos trilhos, né?
Tem que ter Dá muito para diálogo. separar? É fácil separar? Não dá para separar. Quem quiser empreender com É um pouco difícil. empreender com o familiar, com a esposa, o marido, enfim, não é difícil separar. Às vezes a gente chega Né. cansado à noite, tá conversando sobre os negócios, mas É um faz pouco parte. prematuro também, que a gente está empreendendo efetivamente de MEI para LTDA, são 8 meses, né? É. Então é um pouco prematuro, mas nesses 8 meses a gente ainda não conseguiu separar, não. Claro que teve todo o processo anterior, que o projeto Subway, ele iniciou em 2024. Aí teve todo o projeto, papéis. Foi mais de um ano, né? É, Até realmente a até- gente conseguir abrir as portas da empresa. Então, a partir daquele dia, a gente não conseguiu mais separar, não. Dialogou sempre, principalmente em casa. Mas é isso. Bacana. Então, vivendo esse desafio, fazendo dar certo, né? Porque Sim. o empreendedorismo é isso, né? Vai vivendo o Sim. desafio, mas vai achando soluções. Até aproveitando, eu sempre esqueço de virar essa ampulheta aqui. Hoje eu acabei lembrando. E vou começar Legal. com você, Júnior. Você já atuava já há alguns anos na estética, né? Uma área que cresce a todo momento, a gente vê aí essa ênfase. E, num certo momento, através das oportunidades, acabou também resolvendo expandir para essas outras áreas, que é do ramo da alimentação, Sim. das viagens. Quando foi que deu essa vontade? Porque, por mais que surgiu a oportunidade, mas na hora de tomar essa decisão, falar assim, eu acho que a gente consegue, vamos para esse segmento também. Na verdade, quando surgiu essas oportunidades, eu inclusive estava até finalizando, né, minha pós-graduação. A estética é uma área que eu amo e não pretendo nunca abandonar. Mas foi surgindo essas oportunidades, né, no nosso caminho, meu e do Paulo, e a gente quis diversificar realmente, né, ter novas fontes de renda e pensando no futuro realmente, no nosso futuro, né, como Exato. família também. Foi isso. Bacana. Paulo, na sua jornada de empreendedora, que começou, claro, lá no direito, já, né, com a sua atuação aí de vários anos nesse meio, mas mais recentemente com esses novos segmentos, quando que você sentiu essa virada de chave aí de eu quero explorar outros ramos de atuação, eu quero crescer nesses ramos também? Sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar com 12 anos, e trabalhar cedo não faz mal, fica a dica. E eu sempre trabalhei com vendas, e eu sempre gostei de ler também, então eu lia bastante livro a respeito de vendas. E se hoje a gente parar para pensar, as pessoas que estão, entre aspas, no topo do mundo são empresários vendedores. Então eu sempre quis vender. Eu comecei a trabalhar muito cedo com vendas, vendia picolé com 12 anos, depois passei a vender salgado na rua. Hoje a gente vê muito isso, as crianças vendendo doce, e eu até lembro um pouco da minha infância. E aí, assim que eu formei do ensino médio, eu resolvi viajar com meu pai na Lagoa da Prata, que a gente fala com a rifa. Na rifa? E eu Rifa? a famosa rifa. E eu viajei 8 meses com meu pai na rifa. E meu pai, que é meu espelho, eu me espelho muito nele. E só que a rifa é um pouco complicado, tá, pessoal? Não é assim tão simples. E aí eu também sempre gostei de estudar. E aí eu fiquei esses 8 meses vendendo na rifa. Já tinha essa experiência aí da juventude, sempre trabalhando. E resolvi estudar também. Sempre gostei da área de direito, sempre gostei de ler, fiz direito. E na faculdade, por exemplo, eu levava salgados para vender. Eu sempre buscava meu espaço ali, meu dinheiro. E atualmente, os projetos que a gente segue, que também está no ramo de vendas, a gente fez um estudo. Um estudo que a gente não foi assim, simplesmente, vamos entrar porque é bom. Não, a gente estudou, eu estudei. O ramo de alimentação é um ramo que ele é perene, né? Principalmente quando se trata de um alimento bom, barato, saudável. E também um ramo de viagem é um ramo que ele tirando a pandemia, que teve aquela pausa, mas é um ramo também que é perene, que o pessoal entende que viajar é bom para a alma, bom para o corpo, e realmente é. Então a gente fez alguns estudos sobre e resolveu embarcar nesses novos segmentos aí. Bacana.
Dentro dessa jornada que vocês estão vivenciando agora, qual tem sido os maiores desafios, ou digamos assim, aqueles mais marcantes, talvez algum momento marcante nesse início de trajetória que foi desafiador, mas que vocês conseguiram, com a parceria de vocês, superar e dar sequência? Na verdade, todo dia, depois que você resolve empreender, todo dia é um desafio. Todo dia tem um desafio para resolver. Aquele famoso um leão para matar por dia, ele é verdade. Às vezes é mais que um, né? Às vezes são uma manada inteira. E aí a gente, para ser honesto, o maior desafio hoje, acho que o pessoal sempre fala, os empreendedores falam, o maior desafio hoje é a mão de obra. Nós temos uma equipe legal na loja Subway hoje, mas a gente precisa de mais e não consegue a contratação. Então, assim, esse é o meu modo de pensar, o maior desafio hoje está sendo... A gente teve, né, um desafio muito grande antes mesmo da gente abrir, que foi a questão burocrática mesmo da franquia, né, para estar trazendo a franquia, mas que a gente conseguiu superar, né? Sim. Mas hoje realmente o nosso maior desafio é a mão de obra. E diante disso, assim, na visão de vocês, vamos falar assim, o que é necessário para que a gente consiga melhorar esse cenário? Eu digo porque em off a gente vinha conversando, né, sobre esse tema, e é uma das coisas que a gente mais ouve. Até aqui no Coopercast a gente já teve outros convidados falando desse desafio da mão de obra. Tem muito a ver com as mudanças culturais, né, do mundo, como também tem a ver com aspectos econômicos, políticos, enfim. E vocês, sentindo essa dor, conseguem enxergar alguma saída, algum apoio, alguma coisa que possa ser feita para ajudar em melhorar esse cenário da mão de obra? Eu vejo que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma cultural e principalmente uma reforma política. Eu, particularmente, sou a favor dos auxílios, não sou contra, mas eu acho que deveria ter regras mais duras quanto a isso. Mas, principalmente, uma reforma cultural e política. Porque trabalhar é bom, a gente precisa trabalhar. Mas só que o brasileiro hoje entende que vou trabalhar para quê se eu recebo um auxílio que me paga praticamente um salário mínimo sem obrigações. E assim, não é que eu quero que esses auxílios sejam retirados, pelo contrário, tem pessoas que realmente necessitam, inclusive eu, na área de direito do trabalho e direito previdenciário, eu faço muito pedido previdenciário para as pessoas que realmente precisam de auxílios, e eu sei que realmente precisam, mas tem que fechar um pouco essa torneira, não é assim para todo mundo. Então assim, fechando um pouco a torneira, mudando... pegando na base também as crianças, ensinando, educando, e a gente, né, na hora de votar também, saber votar, acho que é um dos pontos para a gente ter essa mudança aí. É verdade. Como é que vocês têm vivido na prática esse desafio, assim? Como que vocês têm achado soluções eventuais, assim, para continuar com o negócio, fazer ele crescer, mas ainda assim encarando de frente esse desafio tão grande que é a mão de obra? Colocando a mão na massa. A gente sempre está lá, né, também, ajudando, todo auxiliando, dia. junto com nossos colaboradores. E a gente tenta fazer de tudo também para dar certo, né? Sim, e a gente valoriza os nossos funcionários, não é só cobrar. A gente paga um bom salário, a gente dá benefícios que não está previsto, por exemplo, na convenção coletiva do nosso segmento, mas a gente dá esses benefícios, dá premiações. E assim, para a gente, né, para a loja não fechar, a gente está lá todo dia. Vamos lá todo dia, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é sempre junto com os atuais funcionários, que são ótimos os atuais, carregando junto com eles a empresa, né, nas costas. Isso mostra um pouco do lado de que o empreendedorismo é só glamour, né? Sim. Não, acho que o glamour, ele existe na visão das pessoas que estão de fora, mas quem está dentro
Aquela máxima, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Mas esse glamour existe só pra quem tá de fora. Quem tá lá dentro é mão na massa, é toquinha, luva, é carregar produto, descarregar caminhão, carregar caminhão. E vamos pra cima. O Júnior, você citou ali o processo, assim, além dessa questão da mão de obra, o processo burocrático, né, de abertura da franquia. Vocês também têm, né, outros empreendimentos. Sim. Quais foram, nesse momento, seus maiores medos, inseguranças dessa fase inicial, né, até que o negócio, né, pudesse estar aberto, atuante? E como que vocês lidaram com esses desafios? Querendo ou não, a gente fica, né, um pouco com receio, principalmente diante do cenário político do Brasil. Mas, no fundo, a gente sabia, né, que a gente tinha que tomar essa decisão. Mas, assim, foram mais as questões burocráticas mesmo da franquia, porque tudo tem que ter um padrão, então nada pode sair fora. Então, assim, foi mais nessas questões de dificuldade que a gente achou, mas que a gente conseguiu. O investimento também é muito alto, sabe, Felipe? Não é simplesmente a gente, quando apareceu a oportunidade, a gente tem mania de dar um Google, né? Você vai lá dar um Google e ver qual que é o investimento para trazer uma loja X, uma franquia X. E o Google nem sempre ele acerta, né? Então, a gente vê um valor ali que é mencionado no Google e não é 2, 3 vezes mais. E aí a gente tem todo um processo, escolher o local, que não é tão simples. A gente passou, sei lá, mais de 15 locais para escolher. O local que é escolhido, a gente tem que saber um valor de aluguel compatível. Então, às vezes, você não pode pegar o melhor ponto da cidade, porque por nosso lanche ser tão barato em vista do que é vendido aí no mercado, a gente tem uma margem de lucro bem menor. Então, assim, o que nos assustou, apesar de todo o processo burocrático, foi realmente o investimento, que ele é alto e é praticamente investimento de toda uma vida. Igual eu falei, eu sempre trabalhei desde novo e sempre fui seguro ao ponto de poupar. Sempre gastava menos do que eu ganhava, então o investimento de toda a vida talvez não, ele foi investido ali e se a gente não cuidar, não zelar, a gente pode perder. Então, esse é o maior medo, com certeza. É um medo que a gente tem. E em algum momento vocês pensaram em desistir? Vários. Antes, algumas vezes, né? Porque a gente optou em fazer obra. Então, quem faz obra aí sabe. Começar do chão. Então, já passamos por essa fase de obra, que é bem complicado. Depois teve o momento de mão de obra. Momentos com funcionários. Enfim, se a gente for pôr na ponta do lápis, a gente olha um pro outro e fala, a gente é doido. Porque a gente tem, né, graças a Deus, uma vida estabilizada e a gente tava muito tranquilo, né? A nossa vida tá tranquila, a gente não arruma um problema. Ou a gente, não é um problema, é claro, né? Ou a gente arruma um filho, ou a gente vai empreender. Hoje, empreendendo, a gente tem quantos filhos? 10, são 10 funcionários. Tá certo. A gente falou muito de problema e de desafio, mas a jornada empreendedora não é só isso também, né? Afinal de contas, se fosse, muita gente teria desistido, né? Mas eu queria saber também do lado bom. O que vocês veem, assim, de satisfação, de alegria, de ver os empreendimentos acontecendo, né? Em todos esses ramos, né? Do direito, Sim. Da estética, da alimentação, de viagens, enfim. O direito me deu uma estabilidade para eu conquistar e tomar essas decisões. Então, eu sou muito grato ao direito e tento retribuir de alguma forma, tanto que eu sou tesoureiro da OAB, sempre que eu posso eu faço atendimentos sem cobrar, à comunidade. E saindo de MEI, né, microempreendedor individual para LTDA, é um pouco prematuro realmente para a gente falar, pelo menos para mim, né, você pode falar, quais são os benefícios, mas o principal que o futuro vai nos dizer é a estabilidade financeira. A gente busca isso, né? Ninguém vai à luta se não buscar uma estabilidade financeira.
E assim, também tiveram, igual eu falei, tiveram os estudos, a gente viu que o ramo da alimentação ele é perene, o ramo das viagens também é perene, tirando fatos esporádicos, como espero que não aconteça mais pandemias. Amém. Amém. E a gente ama, de verdade, a gente ama. Eu já gostava da Subway, né? Até por isso que eu quis trazer. E a gente ama viajar. Então, a gente viajava mais antes, né? Só que agora a gente não tem tempo. Então, a gente sempre brincava. Vamos abrir uma agência de viagem, vamos abrir uma agência de viagem. A gente ama cotar, chegar a cotar e passar para os amigos, olha que promoção legal e tal, no que tange as viagens. Então, é uma coisa que a gente realmente gosta, né? Com certeza. Na área da estética, já fazem mais de 8 anos que eu tô nessa área. Então, assim, mexer com beleza, com a autoestima das pessoas, isso é muito gratificante. Então, assim, ver, né, as minhas pacientes se sentirem bem é a minha maior recompensa. E realmente tem umas mudanças que ela faz lá, botox, injetáveis, que você fala, ficou top. Bacana. Isso é bom demais. E eu acho que também entre essa jornada, eu imagino que nesse caminho que vocês estão tendo aí com funcionários, né, pessoas participando junto com vocês desse desafio, acaba também ajudando a transformar vidas, né? Às vezes gerar oportunidade, pessoas que talvez não tinham tanta perspectiva, mas que passam a enxergar isso com o trabalho junto a vocês. A gente até comentava em off aqui, né, de um funcionário específico, né, lá da loja de vocês, não querendo gerar ciúme nos outros, mas é porque eu fui atendido, né, e percebi que ele é de fora do Brasil, e você comentou que tem uma história interessante dele também, né? Ele é de Portugal e todo mundo querendo sair do Brasil para ir para Portugal. E ele nos alerta que não é essa mil maravilhas, assim, que o brasileiro quando vai, seja legal, de forma ilegal, passa muito aperto. E na visão dele, aqui no Brasil a gente tem mais oportunidade de crescimento, e realmente tem muita oportunidade de crescimento aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente estava falando, né, tudo aqui se precisa, então todo mundo que quer crescer, quer trabalhar de forma honesta e humilde vai crescer, e Deus abençoa. E ele veio para cá, conheceu a nossa funcionária, não sei se pode falar o nome. Tem uma funcionária lá, a esposa dele, trabalha conosco também. E eles se conheceram lá? Se conheceram no Rio de Janeiro. No Rio. Ele trabalhava num bar ele falou o nome, mas eu não recordo. Cabo Frio, o nome. E ele conheceu essa lagopratense que voltou para cuidar do pai, que estava doente. E está nos ajudando lá, a gente gosta muito dele. Bacana. E assim, a dinâmica é totalmente diferente. O pessoal extremamente proativo, tal, muito dinâmico, e é legal, ele gosta muito do Brasil. Falando de história, você comentou aqui também que a história de surgir a oportunidade da Subway para vocês foi interessante também, né? Talvez foi até meio despretensiosa. Sim, que você puder compartilhar com a gente, é legal saber esses bastidores. Claro. Eu sempre fui apaixonado pelo Subway, não é demagogia. Eu sempre que eu viajava para Belo Horizonte, Divinópolis, eu preferia comer o Subway do que outro lanche. E aí eu acabei conhecendo, né, por sorte, por bênção de Deus, o franqueado de Divinópolis. E nessa conversa informal que eu tive com ele, eu sempre falava, olha, leva para Lagoa da Prata, leva a loja para Lagoa da Prata. E aí ele sempre falava, quando tiver uma oportunidade, talvez. Só que assim, nós lagoapratenses, sabemos o potencial de Lagoa da Prata. Eu até comento isso com a Júnia, que Lagoa da Prata, no meu ponto de vista, tinha que ser mais... Ela mas deveria ser mais difusiva, assim. A gente tem muito empreendedor famoso aqui, muita empresa bacana. E o pessoal aqui, tirando Arcos, Moinhos, Santo Antônio, que conhece a Lagoa, beleza, eles sabem, mas um pouquinho mais longe ali, Divinópolis, um pouco mais longe, o pessoal não sabe ainda o potencial de Lagoa. E esse franqueado, eu falava com ele, não levava muito a sério. E aí eu não esperava, ele me ligou um dia e falou, Paulo, a Subway estudou Lagoa da Prata. A Subway está com um projeto de expansão e eles estudaram Lagoa da Prata e viu que ela tem capacidade para ter uma loja Subway, uma franquia. E como eu sou o franqueado mais próximo, o direito de preferência é meu. Você quer
que eu te indico, porque agora eu, apesar de ser o franqueado mais próximo, eu não quero. Não quero estar, porque ele precisava remoldar as lojas dele, né? Padrões novos da marca. Eu falei, olha, quero, passa meu contato aí. Ele falou, então tá bom, vou passar seu contato. Só que eu esperava que seria uma ligação, tipo, um mês depois, 2, Daria 3. tempo até de você conversar com ele. Não tinha tempo de conversar com ninguém. Eu mal desliguei o telefone. E aí o pessoal, até não tá mais hoje na empresa, chama Soraya, me ligou e falou, olha, nós somos da Subway, queremos levar para Lagoa da Prata e a indicação é sua. Só que, Felipe, uma coisa que eu até esqueci de falar antes, eu já havia feito um cadastro na Subway pelos procedimentos que devem ser feitos e eles nunca me responderam. Então, assim... Isso já de mais tempo. Isso foi de uma mais oportunidade, né? E tem alguns livros, e muitas pessoas dizem que aquilo que a gente almeja acontece. Então, se a gente pensar negativo ou positivo, eu creio muito que se a gente pensar positivo, as coisas positivas acontecem. Claro que a vida acontece uns percalços que a gente reclama, tal, mas a gente tem que estar sempre lutando quanto a isso. Então, eu já almejava trazer a loja, mas também, se não vier, beleza. E veio. E eu não tive muito tempo para pensar, nem para conversar com a Júnior. E aí, quando eu sentei para conversar com ela, no primeiro momento, você não foi a favor, não. Assim, ela ficou... Falei, você é louco? Tá cabeça ruim. Eu mostrei para ela os números, os investimentos, ela, não, e tal. E nesse dia teve coincidência que a gente tinha um casal de amigos lá, né, na nossa casa, que aí nos apoiou bastante, falou, não, vai para cima e tal. E é uma franquia de classe mundial, eu dei o ok para franquia e a partir dali começou o processo burocrático. Eu imaginei que seria, como o nome mesmo diz, burocrático, mas não tão burocrático. Demorou bastante. Mas a gente já estava no barco, né? Eu estava no barco. Durante esse processo, algumas vezes a gente até pensou em pular fora do barco, mas... e hoje a gente, graças a Deus, conseguiu, né, concretizar a loja. Eu vejo que é um sucesso. A gente busca, assim, a gente tenta agradar 100% dos clientes. Às vezes não consegue, é difícil, não é fácil. Algumas coisas saem do percalço porque são humanos, né? Nós somos humanos, estamos trabalhando ali, mas a gente tenta agradar todo mundo. A gente tenta seguir o padrão da marca ao máximo, dentro do que é permitido e do que não é permitido. Mas o processo foi esse. Eu honestamente não tive muito tempo para pensar, não. Trouxe e hoje... Com a cara e com a coragem. A cara e com a coragem. E assim, escuto muita pessoa valorizando, né, por ter trazido uma franquia de classe mundial para Lagoa da Prata, que merece cada vez mais. E se eu tivesse mais... Ainda estou novo, mas com mais força até trazia mais franquias. Houve alguma dificuldade de adaptação de um padrão que a rede impõe, né? Tem a forma mundial, né, de atuar para a nossa realidade aqui do interior, isso sem falar da mão de obra, mas em questão do produto mesmo, da franquia ou não, aceitação imediata. Porque eu me lembro dos dias da inauguração, nem... né, filas gigantescas para ir até lá. Mas vocês perceberam algum desafio nesse sentido? Graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito grande, assim, superou as expectativas, né? Mas eu vejo que muita gente, às vezes, ainda não sabe como montar o sanduíche, porque é diferente, né? De uma hamburgueria, um sanduíche que normalmente a gente encontra aqui na cidade, né? Então, o que a gente vê na maioria das vezes às vezes, as pessoas que às vezes ainda têm vergonha, não sabem como pedir. Então, a gente sempre tenta levar isso para as nossas redes sociais, né? E, claro, também no atendimento ali com o cliente, também mostrar como que funciona realmente o passo a passo ali da montagem do sanduíche. A gente tenta quebrar essas barreiras mesmo. Tem muitas pessoas em Lagoa da Prata. Hoje, com 8 meses de loja aberta, a gente ainda recebe pessoas que estão indo pela primeira vez depois de 8 meses de loja aberta. E a gente conversa com eles falam, eu não sabia como pedir, porque aqui, não só aqui, mas em geral, a cultura é chegar, o cardápio tá ali, você pede, pronto, senta e espera, né? E o nosso, não. O nosso, você monta do jeito que você quiser. Então, você vai lá, escolhe o pão, escolhe a proteína, os vegetais, os molhos, chega no caixa, paga e vai, né, degustar um lanche delicioso. Então, a gente está tentando quebrar essa barreira
posta muito isso na rede social, mas eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que mais essa questão que as pessoas ainda têm que acostumar com monte o seu lanche. Do seu jeito. Do seu jeito. Uma mudança um pouco cultural, né? É uma mudança cultural. Exatamente. Mas lá vai legal, né? Sim. E assim, a gente torce que mais pessoas da cidade vá lá, conheça e experimente esse lanche que realmente é muito gostoso. Bacana. Júnior, o Paulo contou pra gente um pouco desse bastidor da história, né, da vinda da Subway e da parte de viagens, né? Vocês mesmos comentaram, eu vi que vocês estavam viajando há algum tempo, imagino que isso já faça parte da vida de vocês, né? Como que veio qual foi o bastidor aí da chegada da Conexão Viagens? Então, como o Paulo falou, a gente é apaixonado por viajar. Então, assim, o Paulo até já chegou a cogitar antes mesmo da Subway, né, de trazer uma agência de viagens para cá. Mas como veio a Subway, né, surgiu essa oportunidade primeiro, a gente embarcou na Subway e acabamos esquecendo aí da agência de viagens. Mas conversando com era até nossa agente de viagens, a Sabrina, a gente até tinha, né, fechado uma viagem com ela, que é essa última viagem que a gente fez. E numa conversa falando sobre essa viagem, ela nos comunicou que estava saindo, né, da empresa onde ela trabalhava. E aí o Paulo, brincando com ela, falou: e aí, vamos abrir uma agência? Aí ela: vamos. E aí foi tudo muito rápido, muito leve, assim, que as coisas foram acontecendo. Então, a partir daí também era uma outra vontade nossa, né? Tendo a Sabrina, que é uma pessoa que já tem uma experiência de anos na área de turismo, né? Ela ficaria aí, né, nessa parte de diretora comercial, então ela tá lá na agência com a sua experiência, né, com os clientes que ela já tem. Então foi assim que as coisas foram fluindo, a gente foi procurar um lugar, ela foi dando andamento na parte burocrática também, né, questão das conciliadoras, que nós somos também parceiros, né, da Azul, CVC e outras conciliadoras renomadas, e aí foi tudo dando certo. Caminhando. Foi tudo muito rápido. Realmente a Conexão Viagem foi mais leve do que a Subway. E realmente, assim, não é que eu brinquei com ela, mas foi em tom de brincadeira. E aí, vamos abrir uma agência? Ela aquela história, se você brinca, se colar... Bora pra cima. E ela já tinha saído da empresa onde ela trabalhava, já queria abrir uma agência para ela. E eu, vamos abrir uma agência junto, eu sempre gostei de viajar. Ela falou: vamos. E foi igual, sabe? Não tive muito tempo de pensar. Eu falei: então vamos. Daí a gente iniciou e está sendo um processo mais leve em questões da Subway. E é um processo que a gente gosta também. Sim. Que a Júnia fica mais lá na Conexão Viagem, eu fico um pouco mais na Subway. E ela sempre manda para mim: olha as promoções, vai mandando. E aquilo ali dá aquela vontade de falar vamos e tal. Então, assim, é uma coisa que a gente gosta mesmo, sabe? Gosta de pegar o notebook, cotar, olhar as promoções, fora de promoções, locais novos para conhecer. E, assim, viajar, pessoal, viagem é muito bom. Viajar é muito bom. Realmente. Nesse processo todo, né, as coisas foram acontecendo aí naturalmente, imagino que vocês precisaram de apoio. Sim. Né? E até o contexto do nosso episódio tem muito a ver com essa influência que o cooperativismo passa a ter também na vida do empreendedor, né? Poder contar com pessoas, com instituições que vão colaborar aí na realização dos objetivos. Queria que vocês falassem um pouco de quais foram esses apoios e como eles foram importantes para que vocês conseguissem essa jornada tão desafiadora, né? De lidar com as atuações que vocês já tinham com esses novos segmentos. Sem sombra de dúvida, o Cicobi Lagoa Cred nos ajudou bastante. E principalmente na questão da reciprocidade ali, do contato. O atendimento, né? O atendimento é espetacular. Qualquer hora do dia, da semana que a gente manda mensagem, a gente sempre tem um retorno, né, da nossa atual gerente, que é a Bia. E assim, o Lagoa Cred... É a Bia da Lagoa Cred, porque tem a Bia de outra instituição, né? A Bia da Lagoa Cred. Tem a Bia que é a inteligência artificial de outra instituição, né? Não, essa é a Bia real. A Bia real. A Bia nos dá um suporte total, então assim, hoje a nossa maquininha do cartão é a da Lagoa Cred.
Temos alguns benefícios também, né, para os funcionários, seguro de vida, o que a gente fez voucher alimentação, que também a gente oferece, que é do Cicobi, né? E isso não tem custo, né? Porque hoje, para você ter empresa, você tem que observar todos os custos. Empreender, você tem que observar os custos. Os custos têm que estar lá embaixo para ter lucro. Então, assim, não somente isso, mas a cooperativa nos ajuda com isso também. Então, a gente consegue ter o ticket de alimentação sem custo, a não ser a recarga, né? Mas aí não tem nada a ver com a cooperativa. Nós temos as maquininhas com as taxas extremamente agressivas, que nos ajuda bastante, porque 60% das nossas vendas hoje é cartão. Acho que, mundialmente falando, todo mundo, 80% do mundo aí deve usar o cartão. Então, as taxas são bem agressivas e a gente tem esse apoio. Qualquer hora que a gente precisa, o pessoal do Lagoa Cred. E é sempre bom ir lá tomar um cafezinho, se bem que a gente não tem muito tempo, né? Mas quando a gente tem tempo, a gente sempre muito bem atendido. E eu já trabalhei na cooperativa, né? Eu comecei com 14 ou 15 anos, estagiário. Eu sei como que é trabalhar em cooperativa, adorava. Inclusive, eu pensava em voltar antes desses projetos. E eu gosto muito. O pessoal fala banco, mas é cooperativa, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo de cooperativa. Sempre fui fã, sempre divulguei, independente da cooperativa, mas eu sempre divulguei. E eu aprendi bastante, cara, na cooperativa, mas muito. Eu aprendi economia, tinham vários cursos que a gente fazia. Guardar, poupar, investir. Então, para o meu futuro ter iniciado uma parte dele na cooperativa de trabalho, né? Pra ficar bem claro, eu trabalhei como estagiário, depois como funcionário, foi muito válido, muito. E eu sou fã de cooperativa até hoje, tanto que eu tava olhando com a Bia lá, eu tenho 15 anos de conta lá no Lagoa Cred. E, enfim, espero ter mais. Bem mais, né? Bacana. Vocês enfatizaram aí, né, contando um pouco da história, que as coisas aconteceram rápido, né, tiveram esse apoio importante aí da cooperativa para ajudar, né, nesse processo. Mas, além, né, dessas questões, se hoje vocês fossem fazer aquele exercício, tipo assim, ó, lá atrás, se eu fosse tomar essa decisão de novo, o que eu faria diferente? Eu teria mais tempo para pensar? O que vocês fariam de diferente se vocês fossem olhar? Tem 8 meses de loja, né? Sim. Acho que a decisão deve ter sido o quê? Há mais de um ano? Há mais de um ano. Se vocês voltassem mais de um ano para trás, o que vocês pensariam, fariam diferente ou não? Não, eu faria exatamente da forma que foi feita. Eu acho assim, eu e o Paulo, como anteriormente a gente trabalhava só nós, né? Eu na estética, o Paulo na advocacia, a gente não tinha muito essa experiência em trabalhar com funcionários, com outras pessoas. Então, isso também foi um pouco desafiador. Eu acho que se a gente tivesse tido uma experiência anterior, talvez a gente passaria mais leve, assim, não sofreria tendo tanto. Outras atitudes, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o caminho já estava escrito, independente do que a gente decidisse, já estava escrito por Deus, esse caminho ia acontecer de qualquer jeito, mesmo a gente tendo outras atitudes. É o que eu penso. Bacana. E faz todo sentido, né? Porque o caminho também vai nos preparando, né? Sim, com certeza. Bacana. Bom, infelizmente a gente já está até extrapolando, né? Já esgotou o tempo. Até Vamos ver, a conversa tá boa e é um assunto muito amplo, né? A gente pode ficar aqui por muito tempo conversando. Mas antes de caminhar para o final, eu queria perguntar a vocês, assim, de forma mais direta, né? Para pessoas que às vezes têm um sonho, têm uma vontade de empreender, mas ainda não tiveram a oportunidade ou até mesmo coragem mesmo de encarar esses desafios, o que vocês diriam de verdade, igual a gente estava falando, para elas entenderem um pouco de como que é essa vida? Aí cada um com a sua visão aí. Olha, empreender é assim um ato de coragem mesmo, né? A gente fala que a gente fica até emocionado em falar. Tem realmente as dificuldades, não é fácil, mas vale a pena no final. Hoje, né, a gente vendo nossas empresas abertas, os clientes entrando,
toda a nossa luta para chegar até aqui e a gente, né, colhendo os frutos de toda essa batalha é o que faz tudo valer a pena. Então, eu acho que estamos no caminho certo e ter coragem aí para conquistar novos de fato. empreendimentos. Empreender não é fácil, como a Júnior já disse, eu acho que todos os empreendedores sabem. Há vários riscos e sempre haverão vários riscos, mas quem tem o sonho e tem a vontade de empreender, comece, tenha parceiros, estude, simplesmente não abra um CNPJ assim no impulso, por mais que, igual eu falei, eu não tive muito tempo para pensar, mas eu estudei. Então, estude o segmento que você quer entrar, estude se o segmento tem possibilidade de crescimento, tenha parceiros, que seja familiar, que seja um gerente do banco, seja um sócio, né, bem pensado, bem estudado, igual no nosso caso na Conexão Viagem, e confie em Deus. Esse é o principal, nosso maior sócio, é o que a gente confia, a gente entrega, né, as súplicas a Ele e confia nele. Muito bom, bacana demais e recado valioso aí, né, para quem ainda está planejando, pensando em encarar essa vida de desafios, mas que traz também, obviamente, as recompensas. Para agradecer vocês, a gente sempre entrega aqui um presentinho do Coopercast, para na hora que vocês tiverem tempinho para tomar um café, né? Se pelo menos tomar um café tem, vocês lembrarem da gente. E eu sou um apaixonado por café, né? Amo café. Vocês vão gostar do presente aí para lembrar desse episódio aqui. E eu aproveito para agradecer vocês pela disponibilidade, né? De tirar um tempinho dessa rotina corrida, né? Desses vários segmentos que vocês atuam, mas para estar aqui compartilhando conosco essa história tão bacana, né? De tanto empenho, dedicação e coragem que vocês tiveram para arriscar e assumir aí essa vida de empreendedor e também ajudar a quem nos acompanha aqui no Coopercast. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Reconhecimento, né, do Cicobi Lagoa Cred. Parceiraço. Então nós ficamos muito felizes pelo convite, fizemos questão de vir. Tentamos passar um pouquinho aí dos ônus e bônus. Vive, né? E agradecemos mesmo. Se tiver outra oportunidade, a gente volta. Com certeza. Desejo aí sucesso a vocês, né, em todas as atuações, Obrigada. Na estética, no direito, na alimentação, nas viagens, né, e que os empreendimentos de vocês continuem crescendo e prosperando muito. Amém. E a vocês que acompanharam até aqui o nosso episódio, agradeço por mais uma vez estarem junto com a gente, aprendendo, ouvindo, vendo essas histórias que a gente traz aqui no Coopercast. Então continue acompanhando as redes sociais do Cicobi Lagoa Cred, com novidades, episódios a cada semana dos nossos programas audiovisuais. Não deixe de acompanhar e continue ligado aqui, que nessa temporada a gente ainda tem muitos episódios muito bacanas. É isso. Esse foi mais um episódio do Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.